A live, gente, são tons frios. Para quem entrou agora, a gente vai ensinar a questão de tons frios, como criar esses tons frios, tá? E a gente vai pontuando juntos para todo mundo aprender a fazer esses cabelos. E foi a forma que eu encontrei de imprimir a foto para vocês conseguirem visualizar o que eu tô querendo falar para vocês, porque meu celular trava um pouco, né? Gente, então vamos lá. Esse cabelo é um cabelo loiro platinado. Ô Carlos, dá o zoom aí, ele já tá bem dado zoom para eles verem. É um cabelo loiro platinado, né? E a gente vai começar a resolver as questões da seguinte maneira. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam nesse cabelo é a questão da cor natural. Qual que é a cor natural que vocês acham que esse cabelo tem? Qual que é a altura de tom? Gente, vocês já podem ir respondendo, tá? A altura de tom que esse cabelo está. Qual que foi o fundo de clareamento? Vamos colocar só FC, né, para não ocupar tudo, e AT. Vamos colocar assim. Altura de tom. 5.0, disse a Nanê. Fundo de clareamento. Carlos Vasconcelos disse 4. Grazi 6.0. Estúdio Angélica 5. Lion 4. Slaine 5. Anelisa Ótimo. 5. Que bom que vocês estão participando hoje rápido. Meirinha 9. Acho que Ela deve ter falado a altura de tom, né? sim, com certeza. Então vamos lá. Eu já vou falar para vocês quais que são Essa foto, gente, ela é uma foto que se você pega ela na tabela, parece que você está numa altura de tom 12, tá? Parece que você está numa altura de tom 11, parece que você está numa altura de um super clareador, né? Qual que é a cor que vocês acham que você consegue fazer um loiro platinado para te dar esse efeito de um cabelo acinzentado, um cabelo meio branco? Então, qual que é a cor que vocês acham que a gente aplicaria para conseguir um efeito desse? Em qual altura de tom que precisa estar esse cabelo para eu resolver, para eu entregar um resultado desse para uma cliente? Aí alguém sabe informar? Alguém tem um chute? Não tem problema se errar, tá? Eu tô aqui mesmo para ajudar. Eu quero mostrar para vocês o que é preciso fazer para a gente atingir uma cor dessa. Então não preocupa com se você vai acertar ou não. Cristiane disse fundo de clareamento 10. Weslaine, altura de tom 9. Caliane, fundo 10. Adriana disse verdade. A Esther, altura de tom 10. Patrícia, 9. A Isda Estúdio 10. E assim vai. Tá, eu vou preencher aqui para vocês quais são as cores certas e eu vou começar a explicar qual cor você consegue fazer esse resultado, tá? Gente, a altura de tom desse cabelo, por mais que pareça que ele está muito claro, a altura de tom para você fazer um loiro platinado não precisa de ser 10. Você consegue um resultado de loiro platinado com a cor, com a altura de tom 9. Tá? A gente consegue um loiro platinado com essa altura de tom 9, tá? Então, a altura de tom foi 9. Esse cabelo, ele tá numa altura de tom 9. Foi eu que fiz. Todos os cabelos que eu vou mostrar pra vocês, foi eu que fiz. Eu vou falar pra vocês quais as possíveis tonalizações que daria certo, qual é a tonalização que você tem que fazer para ter esse resultado, qual altura de tom você tem que chegar para ter esse resultado, e vocês vão reproduzir no salão de vocês. Gente, o que eu tô passando para vocês é dicas de tonalização. Isso daqui é criação de loiros frios. Eu quero que vocês peguem essas dicas, né? As pessoas que assistirem a live, estiverem comigo até o final, e reproduzam no salão de vocês para ver se vai dar certo ou não,
tá? Mas a questão é o seguinte, você só vai conseguir reproduzir esse cabelo se você estiver nessa altura de tom, se você estiver neste fundo de clareamento 9. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir criar essa cor se não for no fundo 9 ou no fundo 10. Mas Anderson, eu preciso de chegar no 10? Não, você não precisa de chegar no 10. Porque muitas vezes os cabelos eles não conseguem clarear nesse tanto no tom 10. Gente, essa cor, a base dessa cor é 4. Esse cabelo é da minha recepcionista, eu que fiz o cabelo dela. Eu fiz com ele tanto no curso, tá? Esse cabelo tem mostrado no curso. Eu fiz esse cabelo mostrando toda a técnica, como que é feito, como que eu montei, como que eu esfumei, o que que eu fiz, o que que eu usei para o esfumado, como que foi a montagem da mecha. Eu mostrei tudo isso no curso Cabeleireiro Expert tem. E hoje eu vou falar qual que é a cor que eu usei nesse cabelo. Tá? Então, para você chegar no cabelo 10, você não precisa de levar o cabelo ao extremo, porque senão você vai deixar esse cabelo às vezes muito sensibilizado. Você vai tirar muito aminoácido desse cabelo, você vai tirar muita vitamina, você vai tirar toda a camada lipídica do cabelo. Então você precisa de se atentar que você não consegue... Gente, coloristas, deixa eu falar com vocês, um recado é muito sério. Se você... Colorista é aquele que consegue criar cor, né? Galera aí tem falado muito na internet dos descoloristas, que é aqueles cabeleireiros que só descolorem, tem que levar o cabelo no extremo e tudo mais. Não sejam esses cabeleireiros, porque esses cabeleireiros, com o passar do tempo, eles começam a deixar muito cabelo, a cor fica no lavatório, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E outra coisa, por que eu falo pra vocês que conhecimento é tudo? Porque é com qualquer cor que a gente vai conseguir esse cabelo? Não, não é com qualquer cor, não é com qualquer empresa, não é com qualquer mix que a gente quer, qualquer mix mesmo, porque tem toda a questão de concentração de pigmento, tem a questão da marca ter mais pigmento azul, da marca ter outro tipo de pigmento. A gente precisa necessariamente saber o que tem em 8, o que tem em 9, entende? Anderson, eles estão achando a cor verde da caneta muito clara. Realmente tá meio apagado aqui. Beleza, gente, mas aqui ó, primeiro é CN, é cor natural, tá? Depois é a altura de tom, deixa eu colocar em vermelho então, ver se vai melhorar. Cor natural, eu perdi meus pincéis, mas a gente tem que comprar, tá, Carlos? Sim. A altura de tom. Tem um comentário e uma pergunta também, do Estúdio W Ré. Mas 12.11 não é super clareador? Em algumas empresas não, entendeu? Tem algumas empresas que estão lançando essa questão de essas cores nessas alturas de tom como tonalizantes agora. E ele só funciona com cores de alto volume? Sim, isso é. Mas o que acontece, gente? Eu não compro. Passou de tom 10, eu não compro dentro do salão. A gente não usa. Por quê? Porque eu sei trabalhar com cor. E eu sei que não faz sentido eu usar uma cor dessa. Então, pra que eu vou usar uma cor fora da altura de tom se não existe altura de tom 11, altura de tom 12. Então eu não vou aplicar uma coisa fora da altura de tom. Vocês lembram quando a gente falou do Porto Seguro? Que o fundo de clareamento é o Porto Seguro? Então não faz sentido, né? Então é por isso que quando você começa a entender, vocês começam a fazer isso. Então beleza. Então, gente... Só tem mais umas perguntas aqui. E o volume do pó descolorante? Espacinho da Nath disse. O que acontece, gente? A questão da montagem da mecha, de como que você vai fazer, de como que você vai chegar, não é muito isso que eu tô falando hoje. A gente tá falando como criar esse tom. Tipo assim, dependendo do cabelo, você pode fazer tudo com oxidante de 20 e vai demorar muito tempo, vai gastar mais tempo, porque o oxidante de 20, ele tem uma força menor, né? A concentração dele de oxigênio mesmo, a ser liberado, é menor do que no oxidante de 30 volumes. Então, isso tem que ser feito uma análise, um diagnóstico, tá? Hoje eu tô ensinando como chegar nesse tom. Como que a gente vai chegar nesse tom. Então, Anderson, a única forma de eu chegar nesse tom é quando eu consigo
misturar 3 cores, tá? E eu vou misturar 3 cores de mixes junto. Então, se você é uma pessoa que quer fazer um loiro frio, a única chance de você conseguir entregar esse resultado vai ser com 9,1 mais meio centímetro de violeta, azul e verde. Ô Anderson, mas 9,1 quanto de 9,1? Quanto de 9,1? Alguém arrisca dizer quanto? Qual que é a concentração de 9,1 que alguém acha que consegue fazer? Alguém tem um chute? Quantas gramas de 9,1 eu tenho que usar? Esse daqui eu já... Quanto que é meio centímetro de violeta? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Meio centímetro é isso daqui, olha. Isso aqui, ó, às vezes até menos do que isso. E não é um meio centímetro, não é aquele meio centímetro gordinho, sabe? É aquele meio centímetro fininho, é uma sujeirinha. É isso daqui que você vai conseguir criar esse tom frio. Por quê? Porque você está misturando os 3 pigmentos frios juntos. Então você vai conseguir... Menezes Clínica Hair está perguntando se é meio tubo. A Esther, se é 30 gramas. Menezes, 30 gramas. Salão Vals, 30 gramas. Lion, 20 gramas. 30 gramas. Quem falou 30 gramas aí, o Menezes é meu aluno do curso do Expert. Isso daí. 30 gramas, gente, tem que ser 30 gramas. Ah, mas você fala 30 gramas e eu vou colocar só isso daqui? Sim, você vai colocar só isso daqui. Porque, Anderson, por que eu tenho que misturar os 3? Porque os 3 são os 3 mixes frios. Esses 3 mixes frios levam você para fazer um cabelo platinado, leva para você fazer aquele cabelo branco. Então, gente, isso você consegue. Qual que é o tempo de ação? Eu falo muito isso para vocês, os cabeleireiros que são iniciantes. Não deixar um tempo de ação e você sair do lavatório. Você está trabalhando com mix. Por mais que você está fazendo um processo de tonalização, você está trabalhando com mix. Não saia do lavatório, fique no lavatório, controle, enluve. Se você quiser, às vezes, dissolver um pouquinho com um pouco de água para te dar um pouco mais de segurança, até você ter total domínio, você pode fazer isso. Porque você vai ter mais segurança no início, né? Então a ideia aqui é você aprender a tonalizar sem ter medo de usar mixes. Porque isso daqui vai fazer você ter uma tonalização. Ah, Anderson, eu consigo esse resultado com outro tom, com outra marca, com preto, esfumando de sei lá o que. Tá escuro? Não. Porque aqui vai ficar mais claro. Melhorou pra vocês? Eu tô achando que essa lâmpada tá estourando. Ali tá bom, até tava dando muito reflexo. Assim, melhorou? Tá ótimo. Tá ótimo. Anderson, eu consigo esse resultado com outro produto? Consegue. Às vezes você consegue com máscara, às vezes você consegue com uma máscara preta, matizando. Mas vai te dar a fixação que você agora sabe fazer esse cabelo misturando esses produtos. Igual vai dar uma fixação de uma tonalização igual essa? Não vai Tem umas dar. perguntas. Só um minutinho, deixa eu concluir meu pensamento, senão eu perco. Então, gente, se você consegue entregar um cabelo que vai ter fixação de tom, que vai ter fidelidade de cor, que aquela cliente sua, depois de um tempo, vai voltar e o cabelo ainda tá bonito, você vai ter mais fidelidade de cor. O que acontece? Quanto tempo que isso vai ter uma fidelidade de cor? Isso tem que levar em consideração vários fatores. Porosidade do fio, nível de tratamento que a cliente tem. Tonalização, gente, o tempo que ela dura é de 20 lavagens, é nessa média. Então, durante 20 lavagens aproximadamente, num cabelo saudável, você consegue falar com o seu cliente que essa cor vai durar. Mas se sua cliente é uma cliente que não trata o fio, que é um cabelo poroso, que lava muito o cabelo, ele vai durar muito pouco tempo. Se é uma cliente que lava o cabelo poucas vezes, durante a semana, 3 vezes na semana, então ele vai durar em uma média de uns 2 meses com a cor bonita, né? E lógico, você vai ter que dar manutenção de cor, toda essa questão. Mas desta forma, adicionando, gente, quando a gente faz tonalização,
tonalizantes, a gente tem que verificar na marca, que é a marca que a gente usa. 30 gramas é 1 por 1,5 ou 1 por 2. Então, se for 1 por 1,5, é 45 ml de OX. Se for 1 por 2, é 60 ml de oxidante. De quê? De 6 volumes. É o oxidante que a gente tonaliza. 6 volumes, 5 volumes, 8 volumes. Ah, Anderson, só tenho 10. Não te aconselho a tonalizar com 10 volumes. Tá tranquilo? A imagem tá boa? Não tá então, travando? às vezes eles estão falando que não tá conseguindo ver, mas é na hora que você morre, aí o celular foca só no seu corpo. Entendi. Tá ótimo. Deixa eu perguntar. Eles querem saber se é com o OX de 6 que você usa. Isso, eu acabei de falar, gente. É oxidante de 6 volumes que a gente tonaliza. Então, é regra, a gente não pode utilizar um oxidante acima de 10 volumes para fazer uma tonalização. Por quê, Anderson? Porque eu estou fixando cor. Eu já dei essa aula antes, eu vou repetir, porque às vezes tem algum seguidor novo e não escutou. Oxidante de 6 volumes não tem a função de dilatar a cutícula, ele não vai conseguir abrir, ele não vai conseguir desgastar o cabelo. Ele não vai conseguir fazer isso, então ele só vai fixar o tom. Então você vai precisar do oxidante que você vai fixar o tom, porque sua cutícula já está aberta, então você vai ter que utilizar um oxidante que você fixe o tom. Tá? A Célia Carvalho quer saber se só o violeta e o verde não daria o mesmo efeito? Não daria o mesmo efeito, justamente porque o platinado a gente leva ele para um cabelo mais acinzentado, para um cabelo mais frio, e você precisa necessariamente do cinza do 9.1 ou do azul, em algumas marcas, mais o mix azul. Gente, é o seguinte, se você quer ter esse resultado, você tem que fazer essa mistura que eu estou te falando. Você pode fazer uma outra mistura, porque é igual eu falei para vocês. Tonalização, a gente consegue milhões de resultados, mas se você quer um resultado platinado, branco, você tem que fazer essa mistura na altura de tom 9, não pode ser numa altura de tom 8, você não vai conseguir um resultado desse com essa luz numa altura de tom diferente. A Rocha Amanda tá perguntando, mas a mistura do mix violeta contém o vermelho, aí isso não interfere no resultado loiro platinado? Não interfere. É a mistura deixa eu falar pra vocês, gente. O violeta, ele tem mistura de azul, tem azul aqui, tem azul aqui, tem azul no violeta. Esse vermelho ele não vai realçar. Tem azul, tem verde, a gente mistura verde que neutraliza vermelho de violeta. Então isso não vai realçar vermelho nunca no Brasil, nem fora do Brasil, nem em Marte vai realçar vermelho. Vai água também nessa mistura? Olha, essa tonalização, você não precisa de utilizar água se você for uma pessoa que tem um certo conhecimento, muito conhecimento na tonalização para olhar, porque às vezes, se você, por exemplo, passar o meio centímetro, você tem que tomar um cuidado. Você tem que ter o cálculo muito exato, gente. Meio centímetro é isso daqui, ó. Até perdi o papel. Quantas gramas de 9.1? Gente, tá aqui anotado, ó, 30 gramas de 9.1. Tá? Eu preciso mudar para outra foto, porque senão eu não vou conseguir passar tudo que eu preparei para passar, não. Aí eu vou pular e deixar para o próximo assunto. Isso é meio centímetro. Posso pular? Posso mudar? Vocês querem... Alguém quer tirar alguma foto? É a hora. Gente, Aproveitem para printar. Se alguém tem algum cabeleireiro que conhece, que acha que vale a pena falar dessa live, chama, essa live não vai ficar salva. Eu não estou salvando essas lives justamente porque é um conteúdo exclusivo. O cabelo molhado fica acinzentado? O cabelo cinza no lavatório, ele fica branco na cadeira. Então, se o cabelo ficar acinzentado, vocês podem ver que o cabelo ele tem bem umas mechas direcionadas para o cinza. Cabelo cinza no lavatório, ele fica branco na cadeira. Gente, você tem que conhecer muito a marca que você trabalha, porque pode ser que você não vá conseguir um efeito, às vezes com o 9.1 de alguma empresa, porque às vezes esse ponto 1 aqui dela tem pouca concentração de azul, né? Então, eu já falei para vocês, as marcas que têm um valor muito barato,
pode duvidar dessas questões. Faixa de tonalizante é 24 a 35 reais, tem outras, já tem marcas que trabalham 40, esse valor, mas muito abaixo disso, pode duvidar essa questão de concentração de pigmentos. Qual que é o fundo de pigmento? Precisa de saber. Vocês precisam de saber qual que é o fundo de pigmento daquela marca. Eles querem saber qual marca nós usamos. A gente usa Minas Flor, Vela, Truss, então depende muito do resultado. A Vela ela tem um fundo de pigmento mais violeta, Minas Flor é azul, Truss tem um fundo de pigmento azul, então isso é toda questão de concentração de pigmento. É importante vocês conhecerem disso. E qual marca você indica? Olha, eu indico a Minas, eu uso para todos os esfumados que eu faço hoje, eu uso Minas Flor. Algumas direções de nuance a Minas Flor não tem, então eu gosto de usar a Vela. Às vezes algumas direções de loiros a Minas Flor não tem, ou a Vela não tem, eu uso Truss. Então eu não fico preso a só isso. Para você simplesmente criar como que eu posso dizer, uma identidade sua, né? Então você tem que estar sempre aberto a ver o que aquilo está te atendendo. Mas a cartela de cores da Minas Flor ainda ela não é tão completa. Então, tipo assim, ela me atende em grande parte para marrons, para pérola. Eu vou falar para vocês de pérola agora e vocês vão entender o que eu tô falando. Só mais uma pergunta da Adriane Camargos. Uhum. Ela quer saber se você usar 7 centímetros de violeta e 4 centímetros de azul e 1 centímetro de verde com creme, vai durar a cor? 7 centímetros? 7 centímetros de violeta. Pra quê? Nossa, se ela usar 7 centímetros de violeta, esse cabelo vai ficar rosa. Não é isso que a gente tá ensinando. É loiros frios, não é loiros rosas. Esse cabelo você esfumou? Vai ficar rosa. Esse cabelo foi esfumado. No curso Cabeleireiro Expert tem esse cabelo todo montado, tem toda a técnica, como que é feito o contorno, como que foi esfumado, tem tudo certinho, tá? Vamos trocar a imagem. Posso prosseguir, né, gente? Senão a gente não vai conseguir passar todos os cabelos que... E aí, agora, esse cabelo, o que vocês veem nesse cabelo? Vocês veem esse cabelo mais sustentado? Vocês veem esse cabelo mais perolado? O que vocês estão vendo nesse cabelo? Gente, não tem como ter morena iluminada, porque o tema da live é loiros frios, né? A gente tem que fazer loiro e não tem como fazer castanho. E aí, gente? E aí agora? O que vocês acham que é essa cor natural? Pérola, dourado. Cor natural, isso aqui é loiro pérola. Eu já vou falar pra vocês loiro pérola. Vocês sabem qual que é a mistura para fazer pérola? Alguém sabe o que tem que misturar para fazer pérola? Vamos ver se os cabeleireiros estão aí tinindo com a gente. Cor natural 5, já teve gente que acertou ali. Loiro pérola, cor natural 5. Cor natural 5. Qual que é a altura de tom que esse cabelo tá? A altura de tom. Irisado. 1289. Gente, quais são os pigmentos que a gente que se mistura que dá o nome de pérola? Eu quero saber isso. Tá vendo, gente? O que acontece? A pergunta é muito simples. É muito simples isso. E quando chega um distribuidor no salão de vocês têm que chegar e perguntar assim... qual que o seu pigmento 8 representa o quê? Você precisa de saber isso, porque senão como que você vai tonalizar um cabelo? Né? Seu pigmento 9, ele representa o quê? Porque, por exemplo, na vela, pérola é 6, entendeu? Menezes Clínica Rec disse 9,21 mais o mix violeta para fazer o pérola. Então eu vou dar várias opções de tonalizações que dá para você ter esse efeito, porque às vezes você não vai ter o 9,21, mas às vezes você vai ter um outro tom.
qual o tom que é o fundo de clareamento desse cabelo. Esse cabelo tá no qual fundo de clareamento, qual que é a altura de tom. Então se o cliente chegar aqui, ela te mostrar qual fundo que você tem que chegar. Qual que é a altura de tom que você tem que chegar, qual que é o fundo de clareamento. Esse fundo de clareamento ele vai te revelar o quê? Tatiane, altura de tom de 9 para 10. Ó, eu vou explicar, vocês vão ver muito pegando nessa tecla. Não precisa de chegar em tons 10 para fazer cabelos muito claros. Principalmente porque a grande maioria das clientes de vocês e das minhas também, às vezes elas não tratam os cabelos para chegar nesse tom. Então, se a sua cliente não for uma cliente muito educada para tratar cabelo, ela tem que ter aquela educação de vir no salão, você tem que educar ela nesse sentido. Se você não faz isso, não chega num tom 10. Não precisa, tá? Grande parte deles estão dizendo 9. Vasconcelos, Fernando, 9. Lion. Então, o fundo de clareamento a gente sabe que é 9, vai revelar então um amarelo. Vou deixar aqui para vocês entenderem. E aí, Anderson, algumas pessoas já falaram aí, eu consigo nessa cor, eu consigo com aquela cor. Quais cores vocês acham que vocês conseguem? Não confundem. A pessoa está me perguntando se os clientes confundem o perolado com o platinado. Não confundem, porque o platinado ele leva para uma direção muito mais fria, muito mais branca. O perolado ele leva para uma direção muito mais violeta. Então o pérola ele tem como o fator principal o pérola em evidência. O platinado ele tem como o fator principal o azul como evidência. Então vocês se as suas clientes estão confundindo isso. E outra coisa também, às vezes ela não tem o olho, né, para falar isso é um pérola, ela te mostra esse cabelo. Você que tem que ter um olho clínico para explicar para ela, ó, esse tom aqui é um tom que ele te dá uma direção mais perolada, então você vê ainda que ele parece que tem um dourado ali, entendeu? E aquele outro, gente, já não tem. Me dá o cabelo platinado aqui. Olha aqui pra vocês verem bem pertinho. Não tem nenhuma chance de alguém achar que um cabelo tá parecido com o outro. Olha, não tem nenhuma chance de você achar que um cabelo parece com o outro cabelo. Aquilo, olha ali, a distância aqui eu já vejo que é diferente. E vocês também precisam ver. Porque nós cabeleireiros, a gente trabalha, além de trabalhar com a cabeça, a gente trabalha com o olho. Você precisa de saber ver se você tá tudo certo. Então vamos lá. Então eu vou dar algumas opções de quais cores a gente chega nessas cores. E vou explicar para vocês. Estão dizendo verdade, verdade. Exercitar o olho. Gente, tudo isso aqui, ó, vai ser relativo à marca que vocês usam, tá? Samantha está fazendo uma pergunta. Para o fundo 9.3 é necessário neutralizar com 989 para não neutralizar muito dourado? Eu vou explicar isso agora. Porque, gente, isso tudo vai ser muito relativo à marca que vocês usam. E eu vou explicar para vocês a questão do... Vou colocar mais uma opção aqui que dá para vocês fazerem. Vai ficar baixo demais, Carlos? Não. Eles querem que tire o comentário, mas... com o comentário o pessoal ajuda, né? Gente, é o seguinte. Primeira coisa, pérola. Para fazer pérola, para ter resultados de pérola, tem que ter mistura de azul mais violeta. Tá? Então, pérola é mistura de azul e mistura de violeta. Por que agora eu estou convidando vocês a perguntarem, os distribuidores de vocês,
qual que é a presença, qual que é a concentração, qual que é a maior pigmentação que vai ter em cada tubo. Por quê? Esse 9,89, por exemplo, em algumas marcas, se você já jogar só o 9,89, por exemplo, às vezes você já consegue ter um resultado desse, se você tiver exatamente no fundo 9, algumas marcas, tá? Não são todas as marcas que você consegue um resultado desse, porque dependendo, esse 89 pode ser que ele seja um cabelo, pode ser que ele seja um tonalizante que às vezes ele deixa até mais quente, dependendo da marca. O que a gente tem que levar em consideração? Se esse 8 aqui, ó, for azul... Ô Anderson, mas é sempre necessário colocar o mix violeta? Às vezes não. Aqui, ó, por exemplo, às vezes não. Aqui, por exemplo, às vezes não. Porque tem marcas, por exemplo, que o 2 aqui, ele vai vir, que ele tem uma intensidade. Entendeu? Então é por isso que eu tô falando com vocês. Por exemplo, aqui, ó, em L'Oréal, o mix em L'Oréal azul é 0,8, se eu não me engano, 0,11. Se esse 8 aqui, ó, for azul, na marca que você estiver olhando, for azul, aí você vai conseguir um resultado. Por quê? Porque, olha para vocês verem como que é o cálculo. Fernando está perguntando quais as cores que formam pérola. Azul e violeta. Então olha aqui a ideia que vocês têm que entender. 9,89. Esse aqui, ó, 9, na grande maioria das marcas, ele representa violeta, tá? Na grande maioria das marcas, ele representa violeta. Se aqui ele representa azul, ótimo. Por quê? Porque aqui esse 9 neutraliza o fundo de clareamento amarelo. E vai sobrar azul e violeta. Aí você tem que adicionar o violeta por isso. Porque se você não adiciona... Quanto de violeta, Anderson? Meio centímetro. Tá? Se você não adiciona esse violeta, você não vai ter um loiro pérola. Você vai ter um loiro com a direção para um loiro acinzentado, na altura de 9. Ah, Anderson, minha cliente ela não percebe a diferença. Não, tudo bem, às vezes o cliente não percebe a diferença, mas às vezes você vai ser aquele cabeleireiro frustrado porque você também não entrega o cabelo que seu cliente pediu, tá? Então não tem problema se ela não percebe, desde que você também não seja uma pessoa frustrada por não entender colorimetria. Então, gente, por que a gente precisa de conhecer sobre nomenclatura? E às vezes, quando eu estou dando live de nomenclatura, ninguém vem ver, entendeu? E ninguém entende isso daqui em questão de ponto. Às vezes a pessoa, olha, aqui o 5 representa a cor que é castanho claro, né? 5 castanho claro, mas quando ele vem do lado de cá, ele representa a caju, muda. Quando ele muda a posição dele, ele muda. Entendeu? O 9, por exemplo, aqui, ele está representando o quê? Ele representa violeta. Mas do lado de cá, ele representa o quê? Loiro muito claro. Então, se a gente não entender disso, fica um pouco mais complicado para vocês compreender mesmo. Então, por que eu falo que cabeleireiro, curso de cabeleireiro e o que eu faço em desenvolvimento? Porque é desenvolvimento, ninguém consegue pegar isso tão rápido a ponto de achar que você vai fazer um negócio, você vai sair fazendo e entendendo tudo. Não vai, gente. É desenvolvimento. Você precisa se desenvolver. E você precisa de querer. O profissional precisa de querer. Porque tem muita gente que não quer também. É igual eu falei. Se a sua moeda hoje for conhecimento para você cobrar das suas clientes, aí você vem aqui comigo. Agora, se a sua moeda for não querer conhecimento, gente, não precisa nem de entrar na live. Porque o que eu ensino hoje é conhecimento, tá? É fazer as pessoas pensarem. Então, eu tô falando isso por quê, gente? Porque distribuidor não sabe te explicar isso. Fornecedor não sabe, ele quer te vender, entendeu? Ele quer te mostrar uma marca de uma máscara que platina, mas não tem fidelidade de cor, entendeu? Quem tá pagando o seu serviço é a sua cliente. Você tem que pensar isso. Você tem que fazer o cabelo dela ter durabilidade de cor. Você tem que fazer isso. Gente, não corta, não pega atalho, não. Porque sempre quem pega atalho, no final, chega por último. Tá? Então isso é um toque. Deu para vocês entenderem o porquê desse primeiro resultado?
Ah, Anderson, na minha marca, o 8 é azul e o azul, por exemplo, é forte, entendeu? Sei lá, às vezes um Hobbit, igual, por exemplo, o 8 aqui de Minas Flor, ele é pérola, e ele é um pérola que ele tem uma concentração forte. O fundo de pigmento de Minas Flor já é azul. E a mistura dos dois dos dois pigmentos, azul e violeta, faz essa cor pérola. Então, se alguém for tonalizar com essa cor de Minas Flor, não precisa adicionar violeta, porque você consegue esse resultado direto. Mas por quê? Porque eu já fiz os meus experimentos. Eu não começo a trabalhar com uma marca e saio jogando tonalizante na cabeça, julgando, né, tacando, tonalizante. Não saio jogando tonalizante na cabeça da minha cliente sem eu saber. Então eu primeiro testo, tá, gente? Por quê? Porque você precisa de conhecer a marca e ver como que ela reage no cabelo, porque às vezes você é acostumado a trabalhar com uma outra marca que te dá um resultado às vezes um pouco mais quente, e quando você muda, te dá um resultado muito frio, entendeu? Porque, gente, as empresas, elas trabalham com proporções diferentes, então vocês precisam de entender isso. Ah, como que você vai saber, Anderson? Fazendo teste, fazendo descolorindo o cabelo, chamando uma modelo, entendeu? É igual eu falo com meus cabeleireiros experts. Eu falo, e aí, como que você está desenvolvendo? Ah, eu não tenho cliente para fazer essa técnica. Chama uma modelo, gente. Vocês acham que quando eu comecei eu atendia só cliente para aprender? Eu atendia todo mundo, eu fazia o cabelo até das minhas cachorras, entendeu? Eu descoloria cabelo de todo mundo, cobrando preço de produto. A gente só aprende assim. A Graça tá pedindo para você repetir. Se você tiver o que mesmo? Se você... Ah, agora eu não lembro. Agora... Tem uma pergunta da Samantha Cachos. Anderson, faz sentido entender o ponto 89 como pigmento mais diluídos ou não são tão intensos como ponto 21? Depende da marca. É por isso que eu trouxe algumas opções justamente por isso. Eu não vou ficar falando de marca na live. Eu vou falar umas bem pontuais assim para vocês entenderem, mas o que vocês têm que entender é o seguinte: se o produto for muito barato, você já pode saber que a concentração de pigmento é menor. Quantas horas, Carlos? Eu tô achando que a nossa live vai ficar o cabelo para sem falar. 8h55. Então, se a concentração de pigmento, ela for, se o produto que você comprar, por exemplo, o tonalizante, que o distribuidor chega e fala para você, não, ele sai por R$14. Esse azul, esse violeta e esse azul já é um pigmento meio de segunda linha, entendeu? É só para vocês entenderem a questão. Gente, toda essa questão, produto não é barato. Tonalizante, a média de tonalizante é de 24 a 35 dessas marcas, assim, 22 a 35. Tem marcas mais caras, tipo Joico, que é R$40, mas assim, eu desconheço muito cabeleireiros que não conheço, assim, cabeleireiros que tonalizam com Joico, por exemplo, que é uma marca mais cara, só para vocês entenderem. Então vamos lá. Aí tem o 9.2. Anderson, quando vai abrir o curso? Tá. Gente, as matrículas do curso é dia 26/8. Eu já falei isso antes na live, às vezes a pessoa não tinha entrado. Lista de espera, a lista de espera, gente, é a lista para quem quer matricular. A gente já está com quase 70% das vagas preenchidas. Então assim, Anderson, não dá para fazer o curso agora, então não precisa te colocar lá na lista de espera, sabe por quê? Porque às vezes você vai pegar a vaga de uma outra pessoa. Eu mando primeiro as matrículas para essas pessoas, então eu dou uma exclusividade, um período para elas já concluírem a sua matrícula. Então às vezes você vai pegar a vaga que você não vai concluir, tá bom? A Jo Riquelme tá dizendo que tá na lista de espera, parabéns! Então é só para essa questão de... Às vezes uma pessoa queria entrar e às vezes ela não vai conseguir receber primeiro, porque às vezes você cadastrou lá seu e-mail e no final das contas, às vezes você não ia, né, às vezes não podia fazer o curso agora. Então, lista de espera é bem exclusiva para quem está esperando o curso mesmo, tá? A gente já está com mais de 100 pessoas aí na lista de espera e por isso que eu acho que a gente precisa... Gente, vocês estão comentando aí que o Anderson tá com cara de cansado, mas nós trabalhamos... Nossa, gente, é verdade, tá? Ontem a gente saiu do salão 9 horas, eu cheguei hoje no salão 8h30. E não é brinquedo não, mas tá bom. Antes assim do que dentro de casa fechado, não é verdade?
Mas então vamos lá, deixa eu concluir meu pensamento. 9.2. Gente, esse 9.2 tem muita, aqui ó, é violeta, tá? Isso daqui ele vai vir como violeta, ele vai vir como irisado. Então esse daqui ele já vai apagar o fundo de clareamento se for numa marca que tem uma concentração de violeta forte, tá? Tem marcas que vêm como 9.2, você pode ter certeza que esse 9.2 ela tem uma concentração de violeta mais forte. E aqui eu coloquei o 8, porque tem muita marca que esse 8 é azul e esse 8 ele também tem uma presença de azul forte, que quando você mistura ele te dá um resultado de pérola. Anderson, é em todas as marcas? Não, não é em todas as marcas, tá? Eu tô trazendo opções porque eu já vi marcas assim, que veio assim com essa concentração de uma pigmentação mais forte. Alpha Parf, Yellow, e várias outras que tem 921, quando ela vem com 921 assim, pode acrescentar o violeta. Pode acrescentar o violeta porque ela não tem uma concentração tão forte, tá? Por quê, gente? Quando o pigmento ele vem separado, ele dilui, a concentração de pigmento dilui do que quando o pigmento vem sozinho dessa forma. Tá vendo como aqui é uma concentração de 50% dessa cor e 50% dessa cor? Aqui é 50% dessa cor, tipo 30% dessa cor e 20% dessa cor. É mais ou menos assim. Então por isso que você acrescenta o violeta. Aqui é violeta, esse violeta eu apago o fundo de clareamento amarelo, sobra azul e sobra violeta. Então eu faço pérola. Tá dando para vocês acompanharem meu pensamento? Sim, Melissa está perguntando quantos centímetros de violeta é para acrescentar. Gente, sempre que vocês acrescentarem mix em altura de fundo de clareamento 9 ou 10, é meio centímetro, é aquela bolotinha, é meio centímetro sempre para 30 gramas, tá? 30 gramas. O que é meio centímetro, gente? Meio centímetro é 1/4 de grama. Então não tem como você pesar, é meio centímetro. Isso daqui é tonalizações, a gente trabalhando com altura de tom muito clara. Então não dá pra você pesar na balança. Então você tem que fazer mesmo aquela sujeirinha na sua cumbuca, tá? Anderson, a regra de 11 se aplica também nos tons mais claros? Não, regra de 11, gente, é pra gente criar bases. Criar tipo 6.1 e tudo mais. Não tem nada a ver com isso daqui, tá? E assim, a regra do 11 é uma coisa que a gente ensina, que eu passo, mas eu vou ser bem sincero. A gente usa isso muito pouco, tá? Até porque pra gente ficar calculando a regra do 11 dentro do salão, é uma coisa assim, que você precisa de ter... Nossa, eu vou falar a verdade pra você, as marcas hoje elas já vêm com pigmento, então 6.1, 7.1, essas cores que a gente usa muito, gente, a gente precisa de ter, entendeu? E a gente, com o passar do tempo, você vai sabendo o que mais sai. Hoje a gente estava fazendo pedido aqui no salão, então a gente sabe o que mais sai, o que a cliente mais usa. Falta 17 minutos aqui, aqui deve estar quase... Uhum. Então a gente sabe o que usa, o que não usa, né? Então, gente, ó, é só o seguinte pra combinar com vocês. Vou terminar aqui. Vai faltar um cabelo. Eu deixo esse cabelo pra próxima terça-feira. Eu não vou deixar de falar ele, porque é um cabelo que a gente faz usando na altura de 8.1 para dar uma direção muito bem acinzentado. Mas eu não vou estender a live também, até porque... Só responde uma coisa pro pessoal, eles querem saber qual o valor do curso. Gente, ó, eu já falei isso nos stories, eu vou falar novamente. O valor do meu curso hoje, do Colorimetria Expert, que é o curso completo, só para vocês entenderem. O Colorimetria Expert, ele tem hoje 8 técnicas de mechas, mais 3 técnicas que eu coloquei como bônus de corte, que eu tava fazendo aquela campanha, que vocês devem ter visto eu postar aí, que é aquela campanha dos cortes que eu tava fazendo. Né? Então vai entrar uma técnica nova, para quem já é aluno ganha isso como bônus. E todo o conteúdo teórico gravado, todas essas lives que eu ensino muito detalhado, elas estão sendo subidas pro... Só chega pro lado que eles querem tirar print. Elas estão sendo subidas pro curso, então
Aquela pessoa que vai ter a chance de ver novamente o que eu estou explicando, então ela vai conseguir esclarecer novamente, porque essa live não fica disponível, é um conteúdo que eu deixo exclusivo para alunos e para quem se compromete a estar aqui comigo. Gente, isso daqui é uma aula que eu dou, então isso vai como bônus para você rever. Isso daqui não é um módulo do curso, mas isso daqui vai como bônus para você. E tem todo o conteúdo programado do curso, que é tudo que eu ensino desde o início para você. Apostila de mechas inversas, apostila de esfumado, apostila para você acompanhar o curso. E tem agora o Rotina do Expert, que é um Instagram que eu vou abrir agora no final das matrículas para todos os alunos, que eu e o Carlos, a gente vai filmar o nosso dia a dia no salão. Então a gente vai estar sempre postando e vai ser o meio que vocês vão ter de contato com a gente direto. Tá? Então hoje agora, graças a Deus, eu tenho ele como suporte que vai me ajudar. Gente, eu tô aqui, viu? Tá trabalhando aí comigo já tem mais de 2 anos, já sabe de qual é chateado como eu trabalho. Então é uma extensão minha para me ajudar e para ajudar vocês. Então é assim, é o lugar onde que a gente vai ter todo o suporte, vai ter lives exclusivas, então técnicas exclusivas, porque no curso às vezes eu não consigo colocar todas as técnicas, mas eu vivi uma situação X. O conteúdo do curso fica disponível quanto tempo, Anderson? São 2 anos. Esse período, gente, é um período que eu acredito que o cabeleireiro consiga se desenvolver mesmo. Vai ter morena iluminada? Tem morena iluminada, tem loiro platinado, tem correção de cor, tem técnica de redução de cor, tem cobertura de branco. E o que acontece? O curso, a ideia é sempre adicionar técnicas, porque então esse Instagram também ele vai ter um conteúdo muito rico, que vai ter lives onde que eu vou montar uma técnica inteira e o passo a passo para vocês verem, vocês começarem a reproduzir, porque gente, a gente consegue montar vários tipos de técnicas e tudo mais. No curso eu reúno as que eu mais uso, mas eu uso outras também, né? Então vai ser dessa forma, como eu faço um corte, então vai ser a rotina. Falta minha... 1 minuto e 15 aqui. Tá, tem problema não. Vou virar aqui pra mim. E porque a gente vai finalizar isso daqui na semana, né, na terça-feira que eu vou finalizar. Deixa eu mudar aqui. Vira. Então, gente, é isso que... O conteúdo do curso é esse.